Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje, mais uma vez, eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema bem diferente e um tema bem interessante e peculiar do direito do trabalho. Eu quero conversar com vocês sobre uma espécie de trabalhador. Vou falar hoje com vocês sobre trabalhador avulso. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai nos ajudar muito no crescimento do nosso canal. Caso vocês queiram tecer algum comentário e algum tema que vocês queiram ouvir e aprender interessantes aqui de direito do trabalho, coloque aqui nos comentários. Como eu disse para vocês, meus amigos, hoje eu vou falar de um tema muito peculiar do direito do trabalho. Eu vou falar hoje sobre trabalhador avulso. Pois é, meus amigos, esse tema de hoje, trabalhador avulso. É muito comum em nossos vídeos aqui conversarmos sobre vínculo de emprego, contrato de trabalho, mas nós sabemos muito bem que nem sempre, nem todos os trabalhadores, eles possuem vínculo de emprego. Tem o trabalhador avulso, que eu vou conversar hoje com vocês, tem o trabalhador profissional liberal, temos o profissional autônomo, temos várias espécies de trabalhadores e profissionais. E hoje eu quero conversar sobre o avulso. O avulso, pessoal, é todo aquele trabalhador que presta serviço para diversas empresas, diversos empregadores, sem possuir o vínculo de emprego. Geralmente, o trabalhador avulso, ele tem que ter a intermediação do sindicato ou do órgão, o órgão gestor de mão de obra. Muitas vezes, meus amigos, o trabalhador avulso, ele não possui a sindicalização através do sindicato ou do órgão, mas a regra e a determinação legal determina que ele seja sindicalizado ou através do órgão, porque é a partir desses dois órgãos que ele vai se inserir no mercado de trabalho para atuar e para receber o seu pagamento. Olha só, pessoal, como eu disse para vocês aqui, ele presta serviço, o trabalhador avulso, ele presta serviço a diversos tomadores diversos. Por ele não ter esse vínculo empregatício, ele consegue prestar serviços a diversos tomadores de serviço. Essa é uma facilidade que o trabalhador avulso ele possui. Mais uma vez, como eu disse, sendo intermediado ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra, que é o órgão. Vou te mostrar, meus amigos, por exemplo, aonde que você encontra o órgão. Se vocês seguirem aqui no Rio de Janeiro, na Rodrigues Alves, ali perto da rodoviária, perto ali da zona portuária, você vai encontrar o órgão, o órgão gestor de mão de obra. Não é um órgão muito conhecido, mas quem conhece direito do trabalho, quem estudou direito do trabalho, conhece o órgão. E por acaso, quem presta atenção, andando por ali na zona portuária, perto ali da rodoviária Novo Rio, vai conhecer e vai ver uma plaquinha do órgão. Além dessa peculiaridade de prestar serviços para diversos tomadores de serviço, o pagamento do trabalhador avulso é feito de forma rateada. De forma rateada, seja pelo sindicato ou seja pelo órgão. Como é que funciona essa forma de trabalho? Como ele não possui o vínculo empregatício, meus amigos, ele muitas vezes, por ser um trabalhador avulso, ele vai se direcionar ao órgão, ele vai se direcionar ao sindicato, querendo trabalhar naquele dia específico. Vai chegar no sindicato, ou vai chegar no órgão, ou vai chegar no porto,
vai lá, ele vai perguntar se tem algum trabalho para ele lá naquele dia. Isso aí é muito comum. Quando você vai na zona portuária, você encontra aqueles trabalhadores, aqueles estivadores que estão ali para fazer aquele trabalho de carga e descarga da zona portuária. É ali que você encontra, lá no ógimo. Então isso é muito comum, ele vai receber uma diária daquele dia trabalhado, aquele dia trabalhado ele vai receber o pagamento proporcional, como se fosse um vínculo de emprego, mas na realidade ele não tem vínculo de emprego, ele vai receber todos aqueles pagamentos proporcionais referentes àquele dia de trabalho. Como ele não possui vínculo de emprego com nenhuma empresa, como eu já disse isso para vocês, esse pagamento que ele vai receber, ele vai ser primeiro rateado pelo sindicato ou pelo órgão, e essa prestação de serviço que esse trabalhador avulso ele vai exercer, ele vai ter esse trabalho exercido de forma através de um rodízio, sem pessoalidade. Você perceba aqui que está aqui na nossa frente um óbice, um impedimento para uma daquelas características, para um daqueles requisitos do vínculo de emprego. Vocês sabem muito bem, meus amigos, que dentre os requisitos do vínculo de emprego, nós encontramos a pessoalidade. Vocês lembram, por acaso, quais são os requisitos do vínculo de emprego? Pois é, pessoal, vamos lembrar aqueles ensinamentos de vários professores, Vólia Bonfim, professora Maria Inês, Amauri Mascaro Nascimento, Arnaldo Susequinde. Eu gosto muito daquele lembrete, daquele macete, daquele bizu que a professora Maria Inês passa. É o SHOP. Exato. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Pois é, pessoalidade. Aqui vocês podem perceber, meus amigos, que é sem pessoalidade. O avulso, ele não apresenta a característica da pessoalidade. Por que ele não apresenta a característica da pessoalidade? Pois um dos requisitos para que ele preste o serviço de avulso lá na zona portuária ou não, é necessário um rodízio. Eles vão fazer um rodízio entre todos aqueles trabalhadores que estão ali querendo prestar o serviço ali naquele dia. Aí essa espécie de rodízio não vai gerar o vínculo de emprego. Uma outra coisa que eu falei aqui para vocês, meus amigos, foi o pagamento rateado pelo sindicato. Mais uma vez aqui, uma vez que é o sindicato ou o ógmo que está rateando, que está prestando esse pagamento, essa pecúnia, esse dinheiro, a empresa ela não vai estar fazendo pagamento. Uma vez que uma empresa, ainda que haja empresas diversas, nenhuma dessas empresas está realizando o pagamento diretamente, um dos requisitos de direito do contrato de trabalho ali também não está se configurando, que é a onerosidade. Em que pese, meus amigos, esse trabalhador avulso não possuir o vínculo de emprego, a pergunta é, ele perde todos os direitos? Ele não vai ter os mesmos direitos que um funcionário seletista, que um funcionário contratado de forma permanente com vínculo de emprego, com assinatura da carteira de trabalho? Muito pelo contrário, meus amigos. A Constituição da República, no seu artigo 7º, inciso 34, ele deixa claro que o trabalhador avulso tem todos os direitos do trabalhador permanente. Igualdade de direitos, previsto no artigo 7º, inciso 34 da Constituição da República, pessoal. Então, mesmo que ele não possua o vínculo de emprego, todo o valor que ele receber daquela prestação de serviço naquele dia, ele vai receber de forma proporcional
como se ele recebesse os mesmos direitos de um contratado seletista. Aquela porcentagem de 13º daquele dia, aquela porcentagem de FGTS, aquela porcentagem de todas aquelas rúbricas que nós conhecemos do contrato de trabalho clássico inerente ao vínculo de emprego. Uma outra coisa aqui, pessoal, no caso do avulso, o avulso ele pode ser, vou até virar aqui, ó, o avulso, pessoal, o avulso ele pode ser portuário ou não portuário. Como eu disse aqui, eu falei para vocês que o OGMO, ele fica ali no centro do Rio de Janeiro, lá ali na rodoviária, perto ali da rodoviária do Rio de Janeiro. Para quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, é ali a zona portuária. Estou falando aqui com vocês que o avulso, ele pode exercer seu serviço na área portuária ou ele pode não ser portuário. O trabalhador avulso portuário é como o nome já diz, ele é aquele trabalhador avulso que vai se direcionar ao órgão, ele vai lá e vai perguntar: meu senhor, meu amigo, você tem algum trabalho para mim aí? Aí o cara é aquele estivador, né? Você bota um gorrinho na cabeça, aquele cara que chega 4 horas da manhã lá no porto, 5 horas da manhã lá no porto. É aquela hora que os navios estão desembarcando seus equipamentos, desembarcando os seus materiais. Ele vai chegar lá cedo, lá na área portuária. Mas o trabalhador avulso, ele não é só aquele trabalhador da área portuária, não. Ele pode ser da área não portuária. O que a doutrina diz da área não portuária? Ele pode até prestar serviços na área portuária, mas além da área portuária, ele vai prestar serviço em outras localidades, como por exemplo, existe também, vou dizer para vocês o seguinte, existe uma figura muito famosa nos estudos de direito do trabalho chamado de o chapa. Quem é o chapa, meus amigos? O chapa é aquele senhor que fica ali nas estradas. Ele fica no meio das estradas esperando caminhões. Aí o caminhoneiro, ele vai passar ali na estrada, vai ver aquele chapa e vai chamar aquele chapa. Aquele chapa vai entrar no caminhão e vai, quando chegar lá no local de destino, ele vai desembarcar, vai descarregar o material, ele provavelmente vai carregar o material no caminhão de novo. Esse é o serviço do chapa, aquele que faz a carga e descarga da mercadoria. Percebam que no trabalho avulso tem várias peculiaridades que no dia a dia nem sempre a gente toma conhecimento. Mas não é porque nós não tenhamos conhecimento dessas características e desse tipo de trabalho e dessa espécie de trabalhador, que é o trabalhador avulso, que nós vamos deixar de conhecê-lo. Até como nós, estudantes de direito e advogados de direito do trabalho, podemos nos deparar, seja na prova da OAB, seja numa prova de um concurso público trabalhista e seja também no nosso dia a dia como advogado trabalhista. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse tema. Eu espero, caso vocês não tenham conhecido, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre o OGMO, sobre o chapa. Caso vocês queiram tecer comentários, podem escrever aqui nos comentários. Deem um like, compartilhem com seus amigos. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.